Shalom, muita paz, muita luz. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira a todos os de boa vontade, na luz da verdade de Abidrushim. Abidrushim, Emmanuel Abidrushim, o prometido, anunciado por Jesus Cristo, Espírito da Verdade, que está na Terra, presente na Terra, através dessa sua obra, que é a nova palavra viva de Deus Pai. Estou falando em Jundiaí, São Paulo, Brasil. 9h12, 22 graus. Tempo bom. Mensagem do Grau, dissertação 49, os conceitos humanos e a vontade divina da lei da reciprocidade. Desde a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, apenas o que progrediu, isso em função dos êxitos exteriores, foi a presunção de sempre se querer saber ainda mais, exatamente a presunção, que é gerada e nutrida pela estreiteza de visão e é a característica mais objetiva dessa mesma estreiteza. E foi nesse solo que durante 2 milênios se foi tornando cada vez mais fértil que brotaram as concepções humanas atuais, que atuam de modo decisivo e devastador, enquanto os homens, ignorantes, por sua vez, se vão deixando enlear cada vez mais, envolvendo-se assim numa fatalidade horrenda. Até agora, quase ninguém se dá conta claramente da quantidade de pessoas que, não raro de boa fé, atraem os maus efeitos de uma corrente recíproca por causa de concepções falsas, isto é, por violarem as leis divinas. O número é grande e muitos se dão ao desplante de se orgulharem disso, até que um dia, tomados de pânico desesperador, terão que enxergar a verdade de modo bem diferente do que suas convicções supunham. Então será, certamente, tarde demais. A culpa com que se sobrecarregaram terá que ser descontada através de uma luta penosa consigo mesmos, que muitas vezes poderá durar decênios seguidos. Longo e penoso é o caminho que leva ao reconhecimento. Quando uma pessoa deixou passar a ocasião favorável da existência na Terra e se sobrecarregou, às vezes até intencionalmente ou por ignorância, ainda com novas culpas. Desculpas aí nunca têm importância, porque cada qual pode saber, bastando apenas que o queira. Todo aquele que deseja deveras reconhecer uma vez a justiça divina no decurso da reciprocidade em oposição às concepções humanas, faça tudo por observar
algum exemplo da vida terrena, de maneira a bem aquilatar de que lado se acham realmente o certo e o errado. Muitas ocasiões se lhe apresentarão diariamente. Assim, em breve se desenvolverá a sua faculdade de intuição, com nova pujança e vitalidade, acabando por lançar fora todos os preconceitos aprendidos e concepções imperfeitas. Disso advirá uma intuição de justiça, podendo então confiar em si mesmo, porque, ao reconhecer todos os efeitos recíprocos, ele aceita a vontade de Deus, nela se encontra e atua. Desde a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, apenas o que progrediu, e isso em função dos êxitos exteriores, foi a presunção de sempre se querer saber ainda mais. Exatamente a presunção, que é gerada e nutrida pela estreiteza de visão, e é a característica mais objetiva dessa mesma estreiteza. É o pecado hereditário do cultivo do raciocínio, que quanto mais atentarmos para as coisas terrenas, mais nos aferramos, nos orgulhamos disso, e mais a nossa visão vai sendo estreita, limitada, já que o raciocínio é puramente terrenal. Ele é ligado ao espaço e o tempo, sendo, na verdade, o instrumento mais aperfeiçoado para que o espírito humano possa atuar, o espírito humano em vias de desenvolvimento, que somos todos nós, e que ele possa atuar com mais vigor aqui na criação. O instrumento raciocínio. O raciocínio, ele já existiu latente no ser humano desde o início. Porém, ele precisou, em um determinado tempo do nosso desenvolvimento aqui na Terra, de uma ligação mais forte, intensa, para que possamos atuar aqui na Terra. Nós estamos aqui na Terra há 3 milhões de anos. As centelhas espirituais que encarnaram aqui na Terra. E as nossas almas desenvolvidas, né, se encarnaram nos primatas chamados de babais. Um primata é uma raça especial que possibilita a encarnação das almas humanas. A primeira encarnação, né? Porque depois, no início, com 10 encarnações já eram suficientes, no máximo 10 encarnações para que obtêssemos a autoconsciência e retornássemos ao paraíso espiritual, vivendo em plenitude como servos e filhos de Deus. Porque nós tornamos brilhantes espíritos, luminosos espíritos. Ou seja, cumprimos a nossa etapa de desenvolvimento espiritual, ligando também, ao mesmo tempo, o mundo, mais estreitamente, o mundo espiritual, o reino espiritual, com os reinos materiais, através das nossas irradiações. E no livro Os Primeiros Seres Humanos, Rosales von Sass fala sobre isso, as etapas do nosso desenvolvimento aqui como humanidade, né? Porque o prazo que foi estabelecido
pela luz foi aproximadamente uns 3 milhões de anos. E isso é em geral que ocorre em todos os planetas habitados, né? Existe um prazo determinado para o desenvolvimento. A Terra foi o primeiro planeta que recebeu espíritos humanos no sistema universal Éfeso, já que existem 7 universos materiais. Nosso se chama Éfeso. Os demais possuem o nome de Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Tiátira. São os outros 6 sistemas universais. Então, repetindo, Éfeso é o nosso, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo, Sardes, Esmirna e Tiátira. São as chamadas 7 igrejas, né, que o apóstolo Paulo falava. Na verdade, era uma espécie de homenagem, vamos dizer assim, um simbolismo dos 7 partes do universo. Enquanto a chamada ilha de Éfeso faz referência a uma ilha que fica no 7º plano do espírito primordial, que fica, portanto, acima do reino espiritual de onde nós procedemos. Apóstolo Paulo, após o seu cumprimento da sua missão na Terra, como apóstolo de Cristo, ele ascendeu até a ilha de Patmos. Ele era um espírito criado, que ele não precisou se encarnar na Terra para se desenvolver. Assim, ele não era ele já nasceu, vamos dizer assim, nos mundos mais altos do reino espiritual. Então lá, a partir do seu nascimento, ele já se tornou autoconsciente. E como prêmio pela missão dele cumprida aqui na Terra, que ele foi também Rajal Fildar, em tempos assim primitivos da Terra. Ele foi um espírito que veio para ajudar a evolução dos seres humanos. Esse livro Éfeso conta a história de Rajal Fildar, que foi uma encarnação anterior do apóstolo João. Apóstolo João. Se eu falei Paulo, eu me enganei aqui. Então, eu estou falando do apóstolo João. E então lá está a história no livro Rajal Fildar, que é editado pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br. Agora, João Batista, que escreveu o Apocalipse. Eles estavam na ilha de Patmos também. Mas João Batista, ele é um espírito primordial. A pátria dele fica na 5ª esfera do reino espírito primordial. Então ele desceu a ilha de Patmos para ficar mais próximo do reino espiritual. E de lá ele dar para uma vidente o Apocalipse bíblico, que foi aproximadamente 200 anos captado por uma vidente aqui na Terra. Inclusive ela não sabia escrever. Ela contou com o auxílio de um cristiano da igreja primitiva que escreveu o Apocalipse. Isso está relatado aqui no livro O Livro do Juízo Final, de Rosélis von Sass. Então ela fala, essa questão esclarece, né?
E até aqui no verso do livro Juízo Final está escrito: a primeira notícia de um vindouro e terrível juízo foi divulgada durante a construção da grande pirâmide do Egito. Isso aconteceu, a construção da grande pirâmide do Egito, há 6.500 anos atrás. E era uma única pirâmide, devia ser apenas uma grande pirâmide. Depois, outros faraós construíram mais duas, né? Mas elas foram muito grosseiras, né? Porque ela não foi um desejo da luz, não foi auxiliada a construção pela luz, a luz da verdade, o Senhor da pirâmide, o Espírito Santo, Emmanuel Abidrushi. E sobre essa construção da pirâmide, a grande pirâmide revela seu segredo, de Roséles Gonçalves. Então está descrita exatamente a finalidade, de que forma ela foi construída. A grande pirâmide revela seu segredo. Isso mostrar a capa aqui da grande pirâmide revela seu segredo. Estou aqui na minha pequena biblioteca de livros espiritualistas. São basicamente livros ditados pela Ordem do Grau na Terra. Então aqui estou, um livro, A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo, de Roséles Gonçalves. Deixa eu mostrar a capa. Esse livro foi best-seller na Bienal do Livro de 1972. Deixa eu ler aqui na contracapa, que está escrito aqui no livro. Olho para cima para a esfinge e perscruto o enigma que ela encerra. De repente sinto um pavor de todo o mistério que me envolve e que flui para mim. Levanto-me e caminho até o cavalo que me espera. Sopra um vento gelado, proveniente do deserto, e o silêncio da noite já está baixando. Ouço o latir rouco de um chacal do deserto e vejo os morcegos passarem voando como sombras. Nuvens de perfume me envolvem ao aproximar-me da ponte sobre o Nilo. As acácias e as laranjeiras nos maravilhosos jardins de Gizé estão em plena floração. Olho para as canoas do Nilo balançando levemente junto à beira do rio e lembro-me da minha vinda. Eu estava seguro de mim mesmo. Eu queria cavalcar, explorar e achar os restos de reis mortos. E agora? Ouço o murmúrio do sagrado Nilo, sentindo as vibrações doloridas de minha alma. Por que estremeceu meu coração ao contemplar a esfinge? De onde vem o halo de eternidade que envolve essas obras grandiosas? Quem conhece a resposta? Esse trecho, essa fala, né? Eu costumo me lembrar, que eu já li e reli esse livro algumas vezes, mas já tem muitos anos que eu não leio, que eu não releio, né? Porque sempre uma releitura traz novas informações, a gente geralmente acrescenta mais coisas, porque estamos mais amadurecidos com o passar dos anos, né? E a compreensão aumenta também, né? Que eu me lembro, esse relato foi de um explorador, de um arqueólogo, que, enfim, que
ele teve uma, vamos dizer assim, uma profunda intuição, né, daquilo, né, porque um arqueólogo, normalmente ele se usa apenas do raciocínio, ele vai lá procurando descobertas, enfim, mas ele ficou assim, teve um profundo sentimento intuitivo, né, possivelmente ele já viveu outras vezes lá naquela região, né, talvez tenha ajudado a construção, talvez tenha sido um sábio lá da Caldeia, da Sumeriana, enfim, que planejaram, né, a construção da pirâmide. E ela teve que ser construída no Egito, porque lá não tem terremotos. Então, ela teria que ser uma obra que teria que durar até a conclusão do juízo final, como é a nossa época atual. Porque era uma profecia em pedra, né? E ela está durando, né? Então, ele tinha, existia aqueles sábios, né, da Mesopotâmia, daquela região, né? Cidade de Ur e outras mais, né? Onde existiam as civilizações sumerianas, os caldeus, né? Então tá aí esse livro aí, A Grande Pirâmide Revela Seu Segredo. E estou concluindo aqui, está aqui no livro do Juízo Final, aqui no verso, né? Estava lendo e chegou ao ponto da Grande Pirâmide do Egito. Então eu vou aqui reler. A primeira notícia de um vindouro e terrível juízo foi divulgada durante a construção da Grande Pirâmide do Egito, na Terra e no além. Na Terra, a notícia foi retransmitida a todos os povos através de videntes de ambos os sexos, aliás, de geração em geração. Aproximadamente 1000 anos depois da anunciação do juízo final, chegou a notícia para a Terra de que, pelo fim do juízo, um grande cometa surgiria no céu, desencadeando indescritíveis catástrofes. E mais, que através das catástrofes que ele desencadearia, a maior parte da pecaminosa humanidade da Terra desapareceria. Então o juízo foi anunciado aproximadamente 1000 anos depois aproximadamente 1000 anos depois da anunciação do juízo final, chegou a notícia para a Terra de que, pelo fim do juízo, um grande cometa surgiria no céu, desencadeando indescritíveis catástrofes. E mais, que através das catástrofes que ele desencadearia, a maior parte da pecaminosa humanidade da Terra desapareceria. Então, vemos aí que 1000 anos, aproximadamente, após a construção da Grande Pirâmide, então, mais ou menos 5.500 anos, foi anunciada essa questão do juízo final. Rosales von Sass fala também o cometa do juízo final no livro do juízo final. O livro do juízo final. Fala outros assuntos também, como profecias, terceira mensagem de Fátima, deuses, a morte terrena, as doenças e os sofrimentos, sono, sonho, o sol está morrendo, o cometa do juízo final. Porque falar questão do cometa do juízo final, existe a questão hoje que está bem difundido aí também nas redes sociais, YouTube, sobre o cometa Nibiru, ou Hercóbulos, que Carlos Munoz Ferrada, astrônomo chileno, já na década de 1940, ele já falava sobre isso. E hoje muitos astrônomos pesquisam isso. Existe um astrônomo chamado Gil Broussard, é um astrônomo americano, que ele fala sobre isso e até coloca a data da chegada. E
devido a todos os relatos eu tenho estudado já, já tenho esse conhecimento sobre o do grande cometa, né, que está também na mensagem do Graal. Toda a obra de Abhidrushi, Mensagem do Graal, Na Luz da Verdade, ele fala sobre essa questão do juízo final, e também do reino do milênio e do grande cometa. O grande cometa é o retorno da estrela de Belém, porque é da mesma espécie, é a mesma origem, tem a mesma origem no reino espírito primordial. E também tem duas dissertações no primeiro volume de Abhidrushi, que fala a estrela de Belém e o grande cometa. Então, hoje existem muitos astrônomos, principalmente astrônomos independentes ou amadores, que estudam isso. Inclusive eu também sou um astrônomo amador, que na época do cometa Halley, que chegou aqui na Terra em 1985, 86, que chegou nas proximidades, né? Quer dizer, a época que estava mais visível, né? E eu, naquela época, já até adquiri um binóculo e uma luneta, que tenho até hoje, para poder observar o cometa Halley. E então hoje existe nas minhas notas do Facebook, né, da minha página do Facebook, Antônio César Domingues Cedo, eu tenho notas lá que eu falo a respeito disso, né? O grande cometa, que eu creio que seja o Nibiru, não posso ter certeza, né? E também nem se ele está chegando, e se o grande cometa de fato existe, e vai chegar. Talvez até tenha retardado um pouco sua chegada aqui à Terra. Mas ele, com certeza, ele existe e vai chegar para a conclusão do juízo, possibilitar o surgimento do reino do milênio aqui na Terra. Na verdade, eu acredito que o reino do milênio ele já surgiu em 1929, quando Lúcifer foi acorrentado em seu próprio reino por 1000 anos. Então coincide a época do aprisionamento de Lúcifer e do início do juízo final, do reino do milênio, né? E ao mesmo tempo o início do juízo final, a etapa final, vamos dizer assim, porque o juízo final, ele já, desde a época da construção da pirâmide, ele já estava proposto, ele já estava datado, né? Vamos dizer assim. Mas a etapa final foi desencadeada em 1929, com o acorrentamento de Lúcifer. Então, espiritualmente, já, na minha visão, já iniciou-se o reino do milênio. Mas falta a limpeza na Terra, a limpeza final, que nos mundos do além, esse aprisionamento de Lúcifer já foi feita, o além matéria, faltando apenas a Terra. Então, tem um mapa aqui que eu pesquisei aí. Tem um canal no YouTube, Tio Abaddon, que um astrônomo amador divulga, né? Isso encontra muita coisa sobre Nibiru, de pesquisa desses astrônomos, né? E então aqui ele está em Sagitário, na linha da eclíptica, próximo a Júpiter e Saturno. O suposto Nibiru, P7X, é planeta 7X, que teria um diâmetro 7 vezes maior do que a Terra. E me parece que, de acordo também com esse canal, né, publica umas estimativas que ele se baseia principalmente em Gil Broussard, ou Gil Broussard, astrônomo americano, e também Dr. Sam, da Síria, que existe uma previsão, embora o Dr. Sam da Síria, ele não faz previsão, porque ele diz que esse astro ele
foge das leis físicas e ele não pode se fazer uma previsão, porque ele está diretamente sobre o comando de Deus Pai, como já dizia Jesus. E para Bíblia assim, só o Pai conhece a hora derradeira do juízo final. Nem o Filho. Nem os dois filhos, Jesus Cristo e Emmanuel Bidushim, o Espírito Santo. Então, mas existe aí uma previsão que ele vai cruzar a órbita da Terra na sua ida, dia 22 de março de 2021. Portanto, faltam apenas 5 meses. Estamos em outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses. Estamos agora final de outubro de 2020. Então, março de 2021. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. E esse cometa cruzando na sua ida, trajetória de ida à órbita da Terra, ele vai contornar o Sol e vai retornar aqui chegando a apenas uns 20 milhões de quilômetros, no dia 21 de maio de 2021, próximo de Pentecostes. E tem uma coordenada também que é de 18,8 horas menos 23 graus. Ele estaria a uma distância de 3,3 unidades astronômicas da Terra, 4,2 unidades astronômicas do Sol. Muito bem, vou encerrar esse vídeo, vou continuar no outro, tocando os mesmos assuntos e estudos. Shalom, muita paz, muita luz.